Olha nós aí, chegando de novo, devagarzinho, aqui no YouTube da Rádio de Minas, com mais um Dois Pesos Sem Medida. Já logo no comecinho, dando uma pausa que eu vou engasgar, não vou? Não vou engasgar. Quase engasguei. Porque a gente aqui sempre trazendo uma ideia bacana, um papo legal, dois pesos sem medida, né? Aquela coisa de não ter muito filtro, mas também tem que ter um pouquinho para não dar BO posteriormente, mas sempre trazendo para você aquilo que está no nosso coração e que flui em nossas veias. Heavy metal, música pesada. Não necessariamente música por si só, mas tudo que envolve esse mundo, tudo que envolve esse lado cultural do underground. E, para não deixar de ser diferente, Renatão. E aí, Oswaldo? É difícil encontrar com o Renato Rios Neto, viu, gente? Esse negócio de dois empregos, o cara tem Alterosa, Itatiaia, nosso salário aqui na Itatiaia. Pai de gato. Custa bater, pai de gato, enfim. Tem 5 minutos que eu vi o Renato Rios Neto, já chegou direto pra gravar. E aí, Renato, como é que tá a vida? Beleza, eu sei como é que tá, mas tá corrida, né? Boa demais, cara. Não vou reclamar não, né, cara? E hoje mesmo vieram comentar comigo lá da entrevista com o Bozó, ficou legal, né? Rendeu, cara, tá rendendo muitos frutos. Se você não viu ainda, cara, dá uma olhadinha aí, tá nosso no YouTube aí, tá, dá pra achar, Dois Pesos Sem Medida, Bozó Overdose. Cara, tá muito massa. De novo, Bozó, você é massa demais, viu, guerreiro? Sai daí, corujão! E tem mais gente vindo aí. Tem surpresa. Aguarda aí, aguarda. Agora, essa minha carinha vermelha aqui, ó, essa minha carinha tá vermelha porque hoje, eu não vou falar a data de hoje não, porque o sol afora, gravado, né? O programa é gravado, isso não tem como esconder, né? E hoje eu tava lá no cemitério do Bonfim, só vou falar isso. Você já deu um spoiler. Falo mais nada. Enfim, agora é legal essa proposta, né? Porque a gente traz entrevistas e também, de vez em quando, aquela velha resenha, que a galera curte também, né? E a gente, hoje é um dia de resenha. Hoje é um dia de resenha. E uma resenha que tem a ver com uma data. Por quê? Nós estamos na Semana dos Mortos, de Finados, né? É claro que hoje não é dia de finados, é óbvio que eu não posso, tenho que jogar honesto com vocês. A gente está gravando ainda no mês de outubro. Mas isso está no ar agora, nessa semana de finados, porque a gente projeta para essa data, não exatamente o dia, mas a semana de finados, dia 2 de finados, 2 de novembro, dia de finados, vai dar numa quarta-feira. Então vai estar nessa semana aí, ou antes ou depois, enfim, mas é na semana. Nos arredores. Nos arredores. E a gente pensou, né, algum assunto que tivesse a ver com isso. Mas primeiro, como a gente tem esse costume de começar a soltar e depois lembra que tem que soltar outra coisa, né, Renato? Os destaques, né? Os destaques de abertura aí do quadro Dois Pesos Sem Medida, podcast, pode chamar como você quiser. Então, eu vou direto com o Renatão. Renatão, o que você destaca aí nesse episódio? Cara, eu destaco o seguinte, me mandaram, eu até te mandei também, não sei se você chegou a ver aqui nessa correria louca nossa aí, que o Fúria Metal fez 32 anos. Então, há 32 anos estreava o Fúria Metal. Que doido, velho. Que doido, cara. Que destaque bacana. Whiplash, né, velho? Whiplash abrindo Fúria. Exatamente. Saudade. E aí, o que eu peguei de destaque? Primeiro, essa homenagem ao Fúria Metal, que mudou a vida de muitos e muitos headbangers por aí. Na época, vale ressaltar, a molecada, na época não tinha internet não, velho. Não tinha. Não tinha. Você descobrir um som, era uma luta. E pra você ver um clipe, era uma luta maior ainda, né? Porque os clipes passavam na MTV gringa e aqui a gente ficava meio que abandonado. Então, quando veio o Fúria, foi uma revolução, né? Entrevista com os nossos ídolos, né, cara? Olha a cara do Dio, velho! Napalm, né? Cara. Mob de Angel, vários clipes underground mesmo. Gastão Moreira. Hardcore em Nova York. Então, o meu assunto da semana é o seguinte: siga Gastão Moreira, acompanhe Gastão Moreira, porque é um cara que a gente respeita muito, né? Eu posso falar a gente, porque eu sei que o Oswaldo também pensa assim. A gente viu ele no Black Sabbath aqui em BH. Eu entrevistei o Gastão, né? gente, um barato, nós cara. falamos com ele pessoalmente, cara, então... Poxa... Talvez chegue até o Gastão esse vídeo. Aí, Gastão, parabéns. Nosso amor pelo seu trabalho, legado, velho. Né? Nosso seu amor legado, pelo seu né, trabalho. cara? A gente admira incondicionalmente. O pouco de contato com pessoa que tivemos com você já foi suficiente para saber que cara humilde. O seu caráter está à altura do seu trabalho musical. Cara, você é foda, velho. E a história dele no jornalismo, né? No jornalismo musical é muito honrada, velho. Você não vê o cara envolvido com nenhuma presepada. A carreira dele é, toda bacana, né, cara? Então, e ele manja muito, não só de metal, né, Renato? De som, né? De rock and roll em geral, assim, até do lado mais pop do rock também, ele manja muito. Psicodélica, é referência. Gastão Moreira pra gente, primeiro é referência porque aplicou a gente em muito som. Cara. O Fúria Metal. Claro que não é ele sozinho, né? Não, hoje é assim, então...
É daquele jeito, né? É. Mas assim, Quantas bandas eu não descobri no Fúria? Assim, Nu! porque Não consigo dizer, não. tem várias coisas assim, né? Porque a galera de hoje não imagina. Algumas bandas você conhecia de nome, você lê nas Rock Brigade. Cara, o Biohazard, eu lembro que eu conheci Aí você ficava Biohazard assim, por pô, meio como do é que é essa Fúria. banda aí? Como é que é essa banda aí? Quando você viu o clipe no Fúria, de repente você ficou, nó, Biohazard, passava direto. Que eu me lembro, eu ficava assim. dando stage dive no sofá. velho. Com aquele óculos e o aqui. cabelão. Não, mas que é isso, menino? Eu ficava no... Aquela som, mãe. Relaxa aí, não vou quebrar nada não. Se quebrar também é Mas quando material, quebrava, né? depois compensa. Eu sou desajeito, dava aquele stage dive, plá, quebrava a abajur, né? Faz parte. É um belo destaque, viu, Renato? Então, o destaque do Renato, gente, é a obra de Gastão Moreira, Isso. é o Fúria Metal e Exatamente. é o próprio trabalho dele em rede social, que ainda é muito Casa bacana. Gastão. Pra galera Muito seguir. bacana, Eu muito sigo, tô bacana. inscrito, sempre tô assistindo aí. O meu destaque também tem foge um pouco do normal, do trivial, porque eu quero destacar, na verdade, meu amigo Red Banger de BH. Eu quero destacar o seu bolso. Eita. Meu destaque hoje vai para o seu bolso. Você mesmo, que paga conta, que tem família, que tem esposa, que tem marido, que tem filho, que tem aluguel, que tem cachorro, tem gato, paga tudo quanto é conta e ainda consegue acompanhar, por exemplo, mês de outubro agora, teve show do Udo. Vai ter, como eu já tô dando a dica, né, que não chegou ainda na data, mas vai ter toque. Agora que você tá vendo, já teve. Hoje que eu tô gravando, não teve ainda. Mas o Toque Holocaust no Metal Punk. E aí sim, agora, entrando no mês de novembro, tem mais 3 programados. Behemoth com Arch Enemy, Exodus e I Am Morbid. O Exodus em dezembro, né? O Exodus em dezembro. Deixa eu ver, eu peguei a data. Dia. Exodus dia 3 de dezembro, um sábado, tá 180 pila por enquanto. O Behemoth com Arch Enemy é agora no dia 11 de novembro, que dá uma sexta, 250 pila. E vai ter também o I Am Morbid, que é com o David Vincent e com o Pete Sandoval. Quando o Morbid Angel veio aqui na segunda vez, no Setembro Negro, não a primeira, né? A primeira foi na década de 80. Na segunda agora, nos anos 2000. Não era o Pete Sandoval na bateria. Agora é o Pete Sandoval. Voltando a BH, como ele veio na primeira vez. Esse aqui, que dia que é? Que é dia 17 de novembro, tá? 130 conto, Mr. Rock. Então eu quero destacar, Red Banger, o seu bolso. Seu bolso Porque a gente vira e fala assim, pô, velho, tá caro, não vou. Mas, velho, você vai. Você vai. Você vai parcelar no cartão, você vai tirar daqui e dali, você vai dar seu jeito. Eu duvido que vai ter um Red Banger de BH que vai estar acompanhando isso aqui, que não vai em nenhum desses shows. Nenhum. Acabei de Se ficar ele não triste for, ver que 17 de novembro é uma quinta-feira. é a quinta-feira. Nossa senhora. Não, o Toque Holocaust é quinta-feira, o I Am Morbid é A quinta-feira. galera não tem noção do que significa aqui na um logística de É um escala. drama, é um parto. Porque o Renato trabalha, ele faz o Patrulha, que começa às 5h05, aí acaba às 5:06 e ele vai no plantão, na reportagem, até 11 da noite. 11, Teoricamente. sim, né? Teoricamente. O horário dele ir Ontem embora é saiu 11, mas... 1h30. Aí, ontem saiu 1h30 da manhã. Então, evento de segunda a sexta pro Renato à noite... É quase grátis. impossível. E aí entra o meu lado, que dá pra ir, mas é o grátis meu é também. o post-mortem. Porque eu tenho que estar às 6 da manhã aqui no meu horário de reportagem. Seu é Então, Back from the Dead. Back from the Dead. Aí eu tenho que assistir ao show, Freio de mão puxado. chego em casa 1h da manhã, 1h30, às vezes no grau, e aí tem que acordar às 5 e pouca da manhã pra trabalhar às 6. Ou seja, a gente trabalha com voz. Cara, é complicado, A nossa vida é sofrida, filho. É verdade. E a gente também tem aquela questão de que o fazer ao vivo, né, Renato? Exige improviso, cara. Que exige E se a você tá mente bem, né? se você tá noite mal dormida, tá cansado, cara, pô, é mó treta, velho. É ruim, mas é ruim de com Cada ao força. vivo que eu já tive que fazer nesse jornal, no nosso jornal Cida aí, galera. Que é assim, meu de Deus. ressaca, você tem que. Cada palavra é dolorosa, né? Ô, Tiesco, você deve estar ouvindo isso aí, Tiesco, aquele show do Rádio de Porão, e depois do show foi lá pra sua casa, hein? Nossa Senhora. Foi naquele dia ali que eu cheguei à conclusão assim, não vou trabalhar, não vou mais em show, que tem que trabalhar cedo no dia seguinte, velho. Não vou. Mas voltando, então, ao assunto aqui, o nosso tópico, né, Renato? Então, bons destaques, viu, gente? Primeiro, uma homenagem a essa figura tão importante da cena nacional do metal, que é o Gastão Moreira. Segundo, algo mais importante que tudo para cada um, que é o próprio bolso, né? Então, o destaque aí tá bem definido. Agora, Renatão, nós estamos na semana de finados. E aí nós levantamos o seguinte pauta, né? O que a gente vai falar? Bom,
a gente vai pensar, a gente pensou no seguinte, é muito ruim a dor da despedida, né? Quando um ente querido morre, né? Quando você tem uma pessoa que é muito próxima de você, por um motivo ou outro, você tem informação de que ela não está mais nesse plano. E baseado nisso, a gente também resolveu comungar com vocês, dentro do metal, algumas mortes que nos marcaram profundamente e que nos deixaram bem para baixo, né, Renato? Exatamente. Uai, vou começar então, pode? Manda bala. Eu peguei algumas categorias, mortes prematuras e mortes que, enfim, não são prematuras, mas são chocantes do mesmo jeito. Começando pelas mortes prematuras, vou começar com uma heresia de não começar pelo metal, mas é pelo rock, enfim, que foi uma morte que me chocou muito, mas muito mesmo na época, porque eu tava começando a ouvir som e era uma banda que dizia muito pra mim, né, uma fase difícil da minha vida pessoal e tal, né, pô, início da adolescência, 1001 emoções, né, Eu até cara? ser igual. É Kurt Cobain, né? Ah, tá, achei que ia Não, ser foi o Kurt Cobain. Joy Division. Mas o Kurt Cobain, porque, pô, ele se meteu o balaço na cabeça, né? Se matou com 27 anos, 1994, auge da fama. E o Nirvana foi muito importante no meu inicinho ali, né? De começar a ouvir som e tal. E essa morte me deixou em choque, cara. Porque eu tava ali, né? Tinha 12 anos, cara. Então, assim, 12 anos, 94 tinha 12 anos. Então, assim, pô, você nem sabe direito o que é suicídio ainda, né? Você tá ali, e aí, mas ao mesmo tempo você tá começando a sentir aquelas angústias da existência e tal, junto com o som do Nirvana, com as letras, então me impactou demais. E eu sempre me pergunto o que estaria fazendo Kurt Cobain hoje, né? Será que ele ainda estaria fazendo aquele som visceral do Nirvana, aquele som angustiado, né? Que goste ou não goste, ninguém pode falar que não é uma banda intensa, né, velho? Que não é verdadeiro, assim. O grunge que estourou com o Nirvana, eu acho que é o movimento roqueiro mais genuíno dos últimos tempos, assim. Acho que depois muito o grunge... angustiante, né, Depois cara? do grunge eu não consigo mais lembrar, assim. Eu som posso até... mainstream, né? Teve aquela onda do Oasis, aqueles caras lá, é outra onda, aqueles né? roquinho britânico lá, né, velho? aquela Aquela onda Strokes, assim aquela punhetinha lá e tal, mas nada que tomasse o mundo de assalto igual o Nirvana como o tomou. grunge tomou, capitaneado pelo Nirvana, né? E era uma época que o hard rock tava começando a entrar numa decadência, né? Assim, em termos de mainstream, que o Guns ainda tava bombando, mas Motley Crue, aquelas bandas todas ali, Poison, estavam decaindo. E aí chega o Nirvana, pô, os caras meio punk, né? Todo rasgadão, todo sujão, com um som intenso e visceral. E aí eu sempre me pergunto, será que o Kurt ia manter esse nível de intensidade? Será que em algum momento ele ia ficar um pouco mais pop, né? São as perguntas que nunca serão respondidas, né, cara? Infelizmente, né? Porque o cara tinha várias situações, né? Drogas, depressão e, enfim, preferiu sair fora. Respeito a decisão, mas é sempre sofrido, né, cara? E me impactou demais, velho, como moleque, assim, né? Como fã de som e como pessoa, porque foi o primeiro ídolo meu, assim, que morreu e de um suicídio, né? Então foi muito impactante, velho. Pô, eu imagino, ainda mais no seu caso, com 12 anos de idade, né, velho? Eu particularmente... Não, e assim, eu tinha mudado de cidade, e aí aqui em BH eu tinha vários amigos, eu fui pra Jundiaí, interior de São Paulo, não tinha nenhum amigo, velho. Então assim, o meu único amigo era o som, cara. Era ficar ouvindo o som, né? Pô, que drama, velho. Momentos dramáticos, né? Drama, velho. Pô, você tá virando terapia isso aqui, cara. Mas assim, né, velho? Mas marca a gente, né? Sim, então, sim, claro. Grande Kurt aí, velho. Né? A obra é eterna, né? Como todos que a gente vai falar hoje aí. E por falar em obra eterna, eu vou com aquela que... Eu não vou dizer que a que mais me doeu, mas talvez tenha sido a que mais me doeu, sim, que é a que também doeu bastante em muitos headbangers, né? Que é Ronnie James Dio. Nossa, cara, que morreu aos 67 anos de câncer no dia 16 de maio de 2010. O Dio, pra mim, é a grande voz do metal. Pra mim, ele em termos de timbre, de palco, Inclusive, de pra postura de galera palco, deixar o de link letra. aí, né? Do nossa discussão Ozzy e Dio. Pois é, tem isso também, né? A gente também já gravou uns aí, na verdade, falando quem cada um defendendo mais o seu, mas sempre também entendendo que o outro lado é muito foda, né? E o Dio, pra mim, cara, ele é o grande nome do metal, assim, não só no Black Sabbath, mas
na fase solo dele, né? Discos maravilhosos que o Dio gravou, Holy Diver, Sacred Heart, e também na fase pré-metal, que é no Rainbow, que é, pra mim, nem o Elf, que é o começo dele, mas o que ele fez no Rainbow, que foi muito curto, mas é, pra mim, mágico, cara, mágico. Se alguém me perguntar, seu Josvaldo, eu vou te dar uma mágica e você vai poder voltar no passado e ver só um show da sua vida, um único show. Eu ia querer assistir aquele show do Rainbow de 1966, se eu não me engano, da gravação do On Stage. Que é um disco ao vivo que eu acho maravilhoso. Você ia queimar essa ficha? Eu ia queimar essa ficha com isso, cara. Que não é metal, mas é para ter uma ideia do tanto que a voz do Dio entra na minha alma e reverbera. Ele já estava lutando contra o câncer, então já estava naquela fase terminal, tipo meio que, será que vai, não vai? Vai, foi. Né? Então eu senti muito a morte dele e o legado dele, né? Porque a gente vai ter muito essa coisa de mortes abruptas, e mortes longevas, de gente que já entregou alguma coisa, ou entregou muito, no caso do Dio, e que pela idade, né, acabou falecendo. Então eu lembro, velho, que o dia que o Dio morreu, eu tava em São Paulo com um brother meu, André Carlos, vou mandar pra ele aqui, e a gente ficou em choque, aí ficamos cantando Dio, cantando Black Sabbath, Dio, chapando o melão. Pô, foi um dia marcante. Eu não consigo lembrar o que eu tava fazendo no Dio, não, que a memória já não tá tão boa, mas poxa, cara, eu sofri muito, cara. Eu fiquei baqueadaço, cara. E um dos maiores arrependimentos da minha vida, o que leva à questão, assim, se você não puder perder um show, não perca. Não perca, velho. Não perca, velho. Eu perdi o Heaven and Hell, cara. Pois é, cara. Pô, eu vi todos os shows do Dio em BH. Eu vi os dois dele na 767, no Mineirinho. E depois vi o Heaven and Hell, que era o Black Sabbath com o Dio, né? Que foi uma experiência singular. Eu perdi, singular. Eu não me perdoo, cara. Falling from the Edge of the World. Cara, quando eu tocou essa música, provavelmente foi porque eu tava de plantão, mas por isso que eu falo, tem hora que vale o sacrifício pedir uma folga, tem que chorar. E assim, tem show que, beleza, você perdeu, mas tem show que você não pode perder. Cara, igual, por exemplo, a gente vai ter agora nesses que a gente citou ainda, que estão pra acontecer, Exodus. Eu vi o Exodus com Paul Baloff. Eu toquei nesse show, cara. Não, você confundiu, você lembra que você falou? Não, foi nesse mesmo, lá na Trash. Tem certeza, velho? Certeza absoluta, com a banda Disgust. Renato. Não, eu tenho certeza, velho. Depois eu tenho provas, inclusive. Mas enfim. Tá bom, vai lá. Então o que acontece? Então a gente viu, né? O Exodus com Paul Baloff. Logo depois ele morreu. Então quem não foi naquele show já era, porque o Exodus voltou aqui com o Zé Souza. Teve um que cancelou, porque ele saiu da banda por dinheiro, mas depois teve um que ele veio e vai voltar de novo. Então, assim, se você tem oportunidade, velho, de assistir uma banda, cara, vá. Behemoth tá vindo aqui. A gente viu o Slayer com o Jeff Hanneman. Slayer com o Jeff Hanneman, que já damos spoiler de outra morte que eu senti. Mas a gente... se você tem a oportunidade de ver uma banda que você gosta, velho, não fica preso em dia, não parcela, faz o sacrifício, porque depois você não sabe quando é que é a próxima. E já que o Renato deu, eu vou dar a letra também de mais uma morte que eu sofri pra caramba, que foi do Jeff Hanneman. Aí sim, o Jeff Hanneman, que é o guitarrista do Slayer, que é a minha banda favorita de todos os tempos, pra mim a maior perfeição musical que um ser humano já fez na Terra, e que ele morreu aos 40, deixa eu ver, eu anotei aqui a idade dele, velho, que eu não... Quase 50, eu acho, né? E eu lembro quando ele morreu, a gente conversou no dia. Ele também. morreu em 2013, cara, com 49 anos, no dia 2 de maio de 2013. Tá aqui, ó. 94, 2013, com 49 anos de idade. Minha memória é boa, né, Oswaldo? Eu lembro que você me mandou a mensagem, eu tava num lixão em Ribeirão das Neves. Ó. Fazer matéria, né? O Jeff Hanneman morreu, o corpinho do bebê lá, pra você ver. E o Jeff Hanneman é esse caso, é esse exemplo claro. É um rei dos riffs, É exemplo claro de que ele ainda tinha muita coisa pra fazer. É só você ver o que o Slayer fez depois que ele saiu. Gravou, se eu não me engano, mais 3 discos. Não, 2, né? Mais 2, né? Mais 2. O Repentless e esse... Christ Illusion? Não, peraí. Não, isso foi só o Repentless. Foi só o Repentless que ele gravou. Que é um disco bom pra que já é com o do Exodus lá. Gary Holt. Então, assim, mas independentemente disso, o Slayer fez muitos shows depois que ele saiu. E gravou um disco que é bem legal. Não tem como negar isso, né? E teria muita coisa para ele entregar ainda. E ele tinha uma alma punk também, né? Pra caramba, assim, é outra morte que eu, como fãzão da banda, senti demais da conta. E tem mais gente aí que poderia entregar mais, hein, Renato? Quem que é seu aí? Esse agora é polêmico.
é uma morte polêmica, mas eu acho que vale a pena ser citado, que é o Euronymous, né, do Mayhem, assassinado Mandou por bem. Varg Vikernes, né, do Burzum. E assim, Das mortes mais das polêmicas mortes do mais metal, polêmicas do Se metal. não for a mais. Se não for a mais, um homicídio no metal, né, velho? Itatiaia Patrulha E por total. treta. É. E por treta, E- né, e velho? assim, Vaidade, né? Por vaidade, treta de cena, enfim, mó Fofoquinha. doideira, fofoquinha. E o Euronymous era um cara que movimentava a cena, né, velho? Goste ou não também, o cara movimentava a cena, tinha selo, fazia show, fazia tudo, tinha o Mayhem. Tinha a lojinha dele lá. Tinha a lojinha dele lá, o cara doente da cabeça também, né, velho? Mas assim, mas eu acho que é um cara que iria produzir muito, pro bem ou pro mal no black metal aí, mas o cara com certeza ia ter arrumado muita polêmica aí e ia ter gravado bons sons, eu tenho certeza também, porque Mayhem é muito massa, né? Ele é tão doidinho que tem aquela história que quando o Dead, que é o primeiro vocalista do Mayhem, se matou com um escopetão, ele foi lá e pegou um crânio, né? Fez um... Tirou a foto. Tirou a foto primeiro, e aí depois pegou o crânio, né? É. Ficava com um pedaço do crânio na cabeça do Meteu a camarada e foto tal. na capa Fez uma do EP. correntinha, né? Um colarzinho ali e tal. Os caras são tão gente boa que botaram a foto na capa do EP e ainda pegou um pedacinho do osso, né? E é isso também que o Renato falou, assim, ele teria muita coisa pra entregar ainda, né? Porque o Mayhem, com ele gravou só o The Mysteries, um Satanas e aquele live em Leipzig. Né? E depois não teve, porque ele se matou, ele foi assassinado e o Mayhem continuou gravando bons discos, né? E com ele eu boto fé que seria ainda melhor. E ele é um cara que ia movimentar a cena, né? Porque era um cara que movimentava. Então, assim, é uma morte trágica, né? Tem vários documentários, filme, tem tudo. E eu acho que a galera que curte metal sempre é um assunto interessante, né? Eu gosto pra caramba de aprofundar nesse tema aí, de ver filme, documentário, entrevista. Assista, é bacana. Deixa eu pular na minha cola aqui. Ah, não, e também tem outra que é bem clássica, assim, por enquanto eu tô indo só naqueles bem que todo mundo concorda, que sabe que foi uma morte que marcou bastante, que poderia, sim, render mais coisa. Até o Dio, cara. O Dio, quando ele morreu, ele ainda poderia gravar mais coisas, né? Porque tem muita gente da época dele que ainda tava fazendo coisa legal, né? Mas o Cliff Burton, né? Que morreu no dia 27 de setembro unanimidade total, né? de 1986. Essa, talvez, de todas as mortes que nós vamos citar aqui, talvez seja a mais lamentada no metal. Porque o Cliff Burton era o mais headbanger do Metallica. E né? um E monstro, quando ele morreu com 25 anos de idade, naquele acidente na Suécia, num ônibus que tombou e ele morreu, morreu também uma voz ativa dentro do processo de construção da banda. Eu tenho minhas dúvidas que se o Cliff Burton tivesse morrido, ele gravaria, primeiro, um disco tão comercial como Disco Preto, e mesmo que gravasse, duvido que ele adotaria aquele visual de load e reload. Eu tenho minhas dúvidas. Talvez ele sairia da banda, talvez ele convenceria os caras a manter na linha trash. Eu não sei se é esperança também, né? Talvez pode ser. É porque eu não conheço assim, o cara, né, né? velho? Uma coisa é o cara em 86, outra coisa é vai saber se ele não ia ter o mesmo processo dos caras, ou não, né? Pode ser. Mas não deixa de ser uma morte Nossa lamentável, senhora, né, bicho, Renato? porra. Não deixa de ser, né? Por mais Cara, que Jason a Newsted... história é triste demais, bicho. É, Não, cara, e o cara Robert destruía, Trujillo sejam bicho. bons baixistas, mas pra tocar thrash metal, quem é baixista sabe que a técnica do Cliff Burton era Não. mais poderosa. E a personalidade dele, você falou tudo. E o cara fãzão do Misfits, né? Você tá com a camisa do pois Misfits. é uma Assim, morte muito se lamentar, viu, Renato? E o cara parecia gente boa, né, velho? Aquele documentário Cliff and All, Cliff and All, clássico, todo headbanger tem que assistir. Cantando, assovianozinho. Se não fumando assistiu, assista, zoeira. pelo amor de Deus. Né? O Cliff and All é poderoso. É uma homenagem pra toda a trajetória dele, tocando anestesia ali. Muito foda. Quem que é o seu próximo, Renato? Bom, aí meu próximo é um cara, outro cara que eu acho que é unanimidade também. Unanimidade também. Que é o Chuck, né, cara, do Death. Chuck Schuldiner, que das mentes mais construiu poderosas desse estilo. um baita legado, assim, não foi uma morte tão prematura assim, né? Mas, pô, com certeza ia produzir demais ainda, porque o cara não parava, né, velho? O cara, uma mente brilhante, letras muito boas, composições de gênio, cara, só, né, no finalzinho, então, eu gosto de toda a obra do Def, né, mas no final o cara tava, né, aquele tempo quebradão, os caras mó, né, bicho, cabeça de músico mesmo. Recentemente, cara, o guitarrista que gravou, foi Human, se eu não me engano? Não foi Human, não foi Human, não. Não foi outro disco, velho. Eu sei que ele falou, acho que foi Sound of Perseverance, que ele falou que ele escuta jazz pra caramba. E que você vê as músicas lá, é tudo cabeção, né, velho? Extremo quebradeiro. Só que
com a agressividade ao mesmo tempo, né? E letras, assim, pensar. fora da curva. Então o cara é realmente The Philosopher. Tinha muito a entregar, né, Renan? Tinha. Não, e com Control Denied também, né? Que é mais hard rock, né? Que é uma vibe mais hard rock E dele. é um né? cara também, meio personalidade também muito difícil, né, velho? Você vê que o Def... Não gostava de viajar de avião. Não gostava de viajar de avião, meio paranoico também, né? Você vê que as formações do Def quase nunca mantinham. Estabilizavam, assim, né? Tinha o Jenny Hogan e tal, o Steve DiGiorgio, ficaram mais tempinho, mas mesmo assim saía, voltava, né? O cara era um cara meio difícil. Então, assim, é uma pena, né, velho? Teve um câncer fulminante aí, brutal, né, cara? E na cabeça, né? Esse foi pra lamentar mesmo. Dando sequência, então. Eu já lembrei de outro aqui. Dando sequência, então, às nossas lamentações. Eu vou agora para. Vou citar dois de uma vez? Não, vou citar um, que esse aqui tem que ser um só. Essa morte eu senti demais a conta. Foi no dia 13 de dezembro de 2017. 13 de dezembro de 2017, aos 56 anos. Warrior Dane. Warrior Dane, ele é o que se resume como essência de metal de Seattle. Porque o grunge, ele não é metal. O grunge é um outro estilo, outra ideia. Que põe cabeludo também e tal, mas que não é metal. Metal de Seattle, você pode citar Sanctuary e Nevermore. Primeiro Sanctuary e Nevermore na sequência. Que são as bandas em que o Warrior Dane cantou. Especialmente Nevermore. Que é tem thrash metal, tem groove, mas tem uma coisa mais técnica também. Não dá pra dizer que é só thrash metal. E a voz desse cara, ele quando criança era barítono. Então tinha aquela voz impostada, eu conversava assim, aquela coisa toda e tal. Ele dava entrevista sempre com essa impostação de voz assim e tal. Cara, das vozes mais lindas que o metal produziu. Coincidência ou não, ele norte-americano, estava no Brasil gravando mais um disco solo, o segundo, e teve um ataque fulminante cardíaco e morreu, cara. A família teve que levantar grana para levar o corpo para os Estados Unidos, enfim. E é um cara, eu vou te falar, se vocês gostam daquele metal em que é bem cantado, que não é gutural, que é uma voz bonita cantando no seu ouvido, cara, escute Nevermore. Trabalhado pra caramba. Sanctuary é mais metalzão, assim, mais heavy metal, mas também é maravilhoso. Warrior Dane foi uma morte que me fez ficar muito triste, pelo que ele poderia entregar ainda. Eu tava falando aqui, ia ser um sacrilégio eu esqueci, ainda bem que eu não esqueci, cara. O outro dia também que impactou demais, você falou dezembro, eu já até arrepiei, falei, o Oswaldo vai falar o que eu vou falar. Dimebag Darrell, né, cara, um mestre da guitarra. Morte idiota, né? Morte idiota, morto por um psicopata, um alucinado num show. Nossa. Né? Depois o Vini Paul morreu depois, né? Foi. Mas o Dimebag, pô, cara, eu amo Pantera, né? Eu sei que tem toda a polêmica aí, né? A gente sabe, o Phil Anselmo, infelizmente, dá muita mancada aí, né? Enfim, esse é tema para outro programa. Mas o Dimebag é a alma do Pantera, né, também. É o cara dos riffs mais geniais, assim, da década de 90, na minha opinião. Como guitarrista... Como guitarrista... Então, eu lembro quando ele morreu, cara, que eu também fiquei chocadaço, porque eu sempre fui muito fã de Pantera, e, pô, que morte estúpida, né? O metal ficou de luto, porque ele era um cara muito querido, né, velho? Todo mundo gostava do cara, velho, da galera de banda, né? Todo mundo... Você não vê um cara falar mal do Dimebag. Divertidaço, né, velho? Você pega aqueles vídeos do vídeos Pantera, cara. Nossa, fanzão de Kiss, né? Nossa, cara, que tem engraçado, porque tem engraçado demais agora. E eu lembro que eu fiquei puto pra caramba na época, porque aquele Arnaldo Jabor falou um monte de groselha. Esculachou com o Zé de Benga, né, velho? Metal é isso aí. O cara com cultura cara da tão morte, inteligente fala uma coisa tão babaca assim, velho. Então eu fiquei magoado. Generalizou, né, cara? Eu também. Eu lembro disso. Foi no Jornal da Globo, na madrugada, fez um comentário lá. Esculachou com geral, velho. Esculachou com geral. Esses caras também. Tudo bando de ignorante, ignorante, retardado, sei o quê. Eu falei, pô. Então. Peidou na farofa, Peidou na farofa. Acho que ele ainda ia produzir, sim. Acho que em algum momento eles iam fazer as pazes com o Phil, né? Que Ele tá com o tema de Plan também, né? Que tem um som legal. É legalzinho e tal, mas né, nem compara com o Pantera. Mas vai que de repente ele poderia gravar um disco fodão ainda, né? Exatamente. E eu acho que eles iam fazer as pazes em algum momento. Até que o Phil Anselmo depois é o maior arrependimento, acho que da vida dele, ter brigado, assim. Ter morrido brigado, né? E, enfim, pra mim, eu sei que tem toda essa problematização do Pantera, mas Pantera pra mim é no coração e a morte do Dimebag mexeu demais comigo, velho. Ó, eu vou
citar aqui outro camarada que mexeu muito, porque esse eu conheci pessoalmente. E tive nele, cara, uma experiência muito legal. Porque Pile Driver é uma banda canadense que é na figura do Gord Kirchen, que é o Pile Driver. Né? Ele, o projeto é meio dele assim, na hora de gravar com outras pessoas e tal, mas ele é a figura do Pile Driver, que é um gordo, agora depois mais velho ficou gordão, né? Mas quando novo, ele usava algumas indumentárias que remetiam ao sadomasoquismo. E ele tinha uma máscara. É claro que vai estar rolando a foto aí, já vai ter a foto dele aí que vocês vão estar vendo e tal, mas a máscara com uns spikezinhos assim, uns espetos aqui pendurado aqui, sacou? De açozinho. Meio tosco, mas era uma figura interessante. E a música era muito legal. Pile Driver tocou aqui em BH. Isso deve ter o quê? Uns 4 anos, 5 anos, cara. 5 anos. Do lado do Music Hall. Isso, do lado do Music Hall ali, num lugar bem inferninho mesmo, né? E ali eu tive a oportunidade de conhecer o Pile Driver, o Gordon, né? E ali no backstage, cara, a gente ficou bebendo. Eu vou ver se eu tenho coragem de postar a foto. Eu birulei baço do lado dele aí. Vamos ver se eu tenho coragem. Se não aparecer, é porque eu não tive coragem. Já tá muito queima-filme. Se aparecer, é porque eu fui corajoso. Mas a gente foi conversando, cara. Até o Cacito do Witchhammer também tava nesse dia. Seu brother, que mexe com... O Flamingo. O Flamingo, velho. O Flamingo já tirou foto com ele em outros lugares. Eu lembro... Flamingo, abraço, querido. A galera toda ali no backstage, cara, trocando ideia com ele, com a banda e bebendo. Velho, e ele humildaço, velho. O cara, uma das lendas hoje, lenda infelizmente, desse metal canadense, e conversando com a gente como se estivesse conversando numa esquina com um camarada que você acabou de conhecer, que não tem representatividade nenhuma, como é bem diferente do caso dele. No Facebook, pega a foto que você, por exemplo, tira uma foto com o Renato no Facebook, no dia do aniversário, ele chama de Hatching Day, né, o dia de quebrar a casca do ovo, né? Ele posta a foto com o Renato, por exemplo, né? Se tirou a foto com o Renato no show qualquer fã dele que tira a foto e divulga, ele pegava essa foto, no dia do aniversário da pessoa e no Facebook dela e dava os parabéns. Que músico faz isso, velho? Que cara do metal faz isso, velho? Sacou? Isso é só um exemplo da figura carismática que ele era. Trocava ideia e tal, e aí de uns tempos pra cá, ele divulgou que estava lutando contra o câncer. Né? E aí acabou não resistindo, deixa eu confirmar a data aqui, e morreu um dia antes de completar 62 anos. Foi no dia 22 do mês de setembro, né? 22 de setembro. Ele morreu aos 61 anos e ia fazer 62 no dia seguinte. E foi uma morte que eu vou te falar, Renato, eu senti demais. Foi agora? Não, foi agora, tem 2 meses quase. O que me entristece não é exatamente a obra. Nesse caso, não é tanto a obra, porque é um metal tradicional, bem calcado nos 80. Depois tem o Exalted Pile Driver, que é uma nova roupagem do Pile Driver. Também o Dogs with Jobs, que aí já é um pouco mais desacelerado. Mas é a figura. Fora do Brasil, o ser humano que eu conheci do metal mais carismático foi o Gordon. E por isso eu lamentei demais a morte dele. Meus sentimentos aí. É foda. Agora... Valeu, velho. Fiquei felizão com isso aí. Achei que eu quase ia chorar, né, velho? Agora você me fez rir, cara. Muito obrigado. Agora, o que eu vou falar agora foi uma morte, precoce pra caramba. Já chegando nessa reta final aqui, né, Oswaldo? Senão a gente vai ficar 2 dias. Eu já perdi a carona com o seu Hélio. Mas, não, ainda não, tem tempo. Agora, outra morte que me intriga muito é o Sid Vicious, né? Porque morreu novinho, né? E o Sex Pistols foi aquela coisa assim, bem kamikaze, né? A carreira tão rápida e efêmera. E o Sid Vicious morreu com 21 anos, cara, né? Neném. O cara realmente chegou pra causar mesmo, no future total. Né? É verdade. Morreu de overdose, né? Aquele relacionamento chave de cadeia, sidnense, total, né? Total chaos. Não tocava nada, né? Pura atitude, zero talento. Eu tenho uma curiosidade, né? Saber o que ia ser da vida do Sid Vicious, porque o Sex Pistols foi muito... Aquela explosão e, efêmero. O Johnny Rotten depois fez o Peel, que é legal, outra onda. Mas o resto da galera não produziu nada, assim, nada relevante, assim. Então, ficava curioso, assim, com... O que seria de Sid Vicious? Eu lembro que em 90... Final dos anos 90...
O Sex Pistols voltou com o Glenn Matlock, que é o baixista que foi Original, expulso né? por ser fã de Muito Beatles, certinho, né? né? Fã de Beatles. E era... Eles tocaram no Close Filthy Up. Lucre. Lucro sujo, né? É. Fizeram a turnê chamada Lucro Sujo. Foi Só descarado queria pra ganhar descarado pra ganhar dinheiro. Descarado pra ganhar dinheiro. Eles tocaram naquele Close Up Festival, né? Em 96 ou 95 em São Paulo. Eu não fui, mas eu lembro que eu fiquei finzão de ir. Que aí, tá vendo? Era Bad Religion. E bobear era essa turnê aí, ó, pra ganhar dinheiro. Spring também. Foi nessa turnê, que foi a única que eles fizeram. Close Up Festival. Foi aquela época do Monster, né? Querido Monster. Nossa senhora, Monster, sim. Aquilo era festival, ô trem. Mas hoje nós temos Setembro Negro, viu, gente? Que é muito bacana. Vamos lá, deixa eu pegar minha cola aqui. Vai ter um festival de metal. O Summer Breeze, né? Summer Breeze. Metalcore e tal, né? Diz que os ingressos estão esgotados. Inclusive o Creator e o Testament vão tocar, anunciaram recentemente que vão fazer parte também do cast do segundo dia, né? É bom, né? Melhor. A gente já viu os dois aqui, né? Tá bom, né? Os dois duas vezes, pelo menos, né? Agora eu vou eu vou sair agora do cenário internacional e vou vir pro Brasil, né? Porque nós tivemos também mortes significativas aqui na cena brasileira. E eu vou trazer aqui o Alexander Magu, que morreu no dia 10 de março de 1997, lá na Inglaterra, de um infarto. O Magu, gente, gravou com o Mutilator o Into the Strange e o Immortal Force, que são os discos emblemáticos aí, né, dessa primeira safra de heavy metal de BH, né, um thrash metal poderoso. O Magu, um excelente guitarrista, inclusive quando o Jairo saiu do Sepultura, ele foi convidado, né, antes do Andreas, para assumir, convidado pelo Max, para tocar no Sepultura. Só que ele recusou, ele declinou o convite. E no fim das contas, acabou seguindo a vida dele. Em 97, faleceu, né, desse infarto lá na Inglaterra. É uma morte que eu lamento, porque pelo talento dele como guitarrista, é só ouvir esses dois discos do Mutilator, e do que ele poderia ainda fazer, né? Eu não sei se já tinha mais de 10 anos quase, né? Desde quando ele faleceu. Mas vai que de repente resolve voltar a tocar. Tem muita gente que faz isso, né? Para aquele ato e depois volta e oferece algo de significativo. Tem muita banda que faz isso, né? Tem banda que vai direto e outras que param e voltam, né? E fazem bons materiais ainda. Então, a morte que eu lamento do Magu. E aproveitando o gancho aqui, eu vou citar, eu tô pegando a colinha da data, viu, gente? Que a data não vai pela minha cabeça, não. Mas o Rudy Souza, ele tocou no Calvary Death, que era uma banda dele, né? Death Metal lá de Itaúna. Fui no show do Calvary Death, cara. Assim, antigo caverna. Camarada, gente boa pra caramba. Morreu aos 39 anos, dia 24 de janeiro de 2012, por causa de um transplante de rins. Death Metal, tem 2 discos gravados com a Cogumelo, um chama Serpent e o outro Jesus. The Whip Intense, né? Um trem assim, Jesus, The Whip Intense, Intense Whip, um trem assim. Death Metal, né? Maravilhoso. E ele, uma figura muito carismática. Camarada, gente boa mesmo. Dessas que a gente lamenta, né? Essas mortes que a gente lamenta nesse nosso episódio que tá meio assim, macambúzio, né, Renato? É um episódio meio obscuro, né? Mas assim, a morte faz parte da vida, né? Então, a gente tá aqui mais celebrando a existência desses caras, né? E aí, por falar em nacional, né, eu vou falar, é o cara que, assim, eu não vou ser hipócrita, né? Você vai me furar, que era o meu próximo, eu acabei de ver o seu lado, eles vão falar junto dele. Não é minha praia, né, mas eu tinha baita respeito, ele tá na minha lista baita também. Admiração pelo cara, pelo talento e pela carreira também, né, o André Matos. André Matos. Não tem como não citar André Matos falando de metal do Brasil e mortes que a gente lamenta. Assim, eu nunca fui fã de Angra, velho. Falar a verdade mesmo. Nem assim, Xamã. Mas eu respeito pra caramba. Mas os discos do Viper com o André Matos são legais. São legais. E ele canta pra caramba, velho. Falar que não seria antiético, né? Então, assim, eu fiquei sentido também, velho. Porque ele parecia um cara gente boa, né? Não conheci, mas a galera que conhece, amigos em comum, fala que ele era muito sangue bom. Então, e aí, assim, pelo talento, cara, né? O Angra certamente é uma das maiores bandas de metal do Brasil também, que construiu uma carreira lá fora, assim, né, de respeito. Então, mesmo não sendo minha praia, que o heavy metal melódico não é minha praia, tem um baita respeito pelos caras. E é justamente isso, né? O Desprezo Sem Medida não necessariamente fala de assuntos ou de sons que
que só que a gente gosta, assim, vamos falar só do que a gente gosta. Não, a gente tem que reconhecer aquilo que é talentoso dentro desse mundo, né? Tanto que o Kiko Loureiro tá com o Megadeth, né? Ué, pô, e toca já. demais a conta, né? Então, assim, o André Matos é das mortes mais lamentadas até hoje da cena metal brasileira. Primeiro pelo arcabouço, por tudo que ele já fez, que é muita coisa. Chegar ao patamar dele, meu filho, tem que estudar muito, tem que estudar canto, tem que trabalhar muito para comer muito arroz com feijão para poder chegar no caviar. E além disso, que ele também poderia, é mais um daqueles que poderiam continuar oferecendo bons trabalhos para os que gostam desse tipo de música. E realmente é de lamentar sim, Renatão. Eu acho que agora já tô chegando no final aqui, velho. Tá cansadinho, né? Não, é que eu já tô comendo. Então, ó, outra morte. Essa me chocou muito também pela parte mais bad vibe da depressão, que é o Lennon Staley do Alice in Chains, que foi uma morte câmera lenta, né? O cara foi definhando. O acústico do Alice in Chains quiçá o disco mais triste da história, cara. Você põe o disco... É maravilhoso, né? Você sai chorando, bicho, que o disco é triste demais, cara. Né? É lindo. O disco é perfeito, cara, aquele acústico. Ele é nota 10 em 10. E assim, e você vê o Lennon Staley lá, cara, magrelo, consumido pela heroína, cantando assim, demais, velho. E você sente a dor do cara cantando, dá vontade de ir lá dar um abraço no cara, velho. Fala, que isso, bicho? Calma aí, sai velho. Dessa, velho. Sai dessa. Vou te levar na rehab. E infelizmente, eu acho que foi um dos últimos shows, né, aquele acústico. Eles já não tocavam um tempão, fizeram aquele show. Depois o cara foi, né, eu já li muito sobre a morte dele. Ele foi se isolando. Chegou um ponto da vida dele que ele tava num AP lá em Seattle, que só o traficante ia lá uma vez por semana deixar a droga dele lá na quantidade certinha. E só o único contato que ele tinha com a humanidade, velho. Nem mãe, nem pai, nem filho, né? Nem brother de banda. O cara isolou, velho. Tanto que ele morreu, o pessoal só descobriu uma semana depois, cara. Porque tão isolado que ele tava, é muito triste, né, velho? Como que... E aí a última entrevista dele tá aí no Google, ele falando assim, não, eu já entreguei os pontos mesmo. Tô só esperando morrer. Minha vida é tomar pico e ficar nessa mesmo. É triste, cara. Deprimente, ainda mais com o talento e a voz que ele tinha. Mas, gente, eu acho que um dos grandes baratos desse nosso episódio de hoje, primeiro, Opa! O que é isso aqui, gente? Primeiro um furo. Pois é. Primeiro é celebrar a vida, tá? exatamente. Porque nós estamos falando de morte aqui, mas a morte ela é para todo mundo. E ela é a única coisa democrática, né? São poucas coisas na vida que são democráticas. A morte é uma delas. Outra coisa também que não vê raça, credo, orientação, é a gravidade, cara. A gravidade não respeita ninguém. Se você demole, você vai cair. A gravidade vai te pegar. Não importa o que você tem no bolso, sua cor, sua orientação sexual. Você vai se ferrar com a gravidade. Ela é linda. Linda, a gravidade é para todos. E outra coisa, né, Oswaldo? Nós somos do metal e do jornalismo policial. Então a gente que é do jornalismo policial, a gente lida com a morte todo santo dia, né? Todo dia, basicamente, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana, a gente vê um morto, a gente cobre um homicídio. E são mortes violentas e abruptas, né? Começa a entender que, velho, a morte tem que ser encarada não com mais naturalidade, porque faz parte da vida, né, cara? Não banalizar, mas assim, quando a gente tá fazendo esse programa aqui, a gente, como você falou, nós estamos falando da vida, da obra dos caras. A nossa ideia aqui é celebrar a vida no sentido de que todas as pessoas que morreram aqui, nós estamos lamentando a vida, a morte delas. Isso quer dizer o quê? Que elas fizeram algo de significativo, algo de representativo dentro de um aspecto cultural, que é a música. A música é uma das artes mais sublimes da humanidade. E gente que consegue se destacar por meio dela merece o nosso respeito. Ou seja, celebramos também a vida dessas pessoas. Cada um com sua orientação, cada um com sua opção, droga, não sei o que e tal. Tem que também assumir a consequência desses atos, como, por exemplo, o próprio Lennon Staley. Mas que bom que nós temos aqui exemplos de pessoas que valem ser lembradas, valem ser homenageadas. E aí entra aquilo que eu estou dizendo. O que você faz na sua vida? Será que quando chegar a sua hora, alguém também vai homenagear, vai celebrar? A minha, do Renato, de quem está aí? Essa é uma discussão, né? Porque, por exemplo, muitos desses casos que o Renato citou, que a gente vai no nosso trabalho, é gente que tem opção errada,
que faz a opção errada. Às vezes acontece de um latrocínio, de uma coisa covarde, um feminicídio e tal, mas a boa parte que a gente vai envolve mundo das drogas, acerto de contas e tudo isso. Então, vale a reflexão, né? O que a gente quer para a vida da gente, porque o legado que vai deixar, né? A morte é para todos, mas celebrar a vida, não necessariamente é. Porra, filosófico, hein, Porra, velho. Filosofar. E desse jeito, vamos encerrar, né, Renatão? Porque nós estamos devagando demais. Mas ficou bom. Vocês curtiram? Faz o seguinte, deixa aqui embaixo o cara que, né, que a morte impactou, que te marcou, que esteja na lista ou não, né? Às vezes a gente esqueceu alguém, mas né, algum desses que a gente comentou, deixa aí nos comentários. Pode né? citar, por exemplo, uns Jim Morrison da vida, Jimi Hendrix, as galera dos anos 60 também. Porque não dá tempo da gente falar todo mundo. É muita gente, né? A gente vai naquilo que realmente marcou o nosso coração de alguma forma. E não deixa de clicar no sininho, se inscrever no canal da Itatiaia, entendeu? 2 Pesos Sem Medida, ele é feito com muito carinho, com muita atenção, com muito afeto. A gente fala 2 Pesos Sem Medida, mas também toma muito cuidado para não ofender ninguém, para não magoar ninguém, né? Mas deixar um recado aqui, botar a galera para pensar e sempre celebrar essa coisa que nós amamos chamada Heavy Fucking Metal. Então viva porque é só uma vez, filho, e ouça metal. Até a próxima. Oh, hey!